Eles estão lutando pela contratação de professores, porque a maior universidade da América Latina não tem professor para dar aula. Então, a gente também queria falar da greve da USP e pedir para vocês ficarem no final para a gente fazer uma foto mostrando nosso apoio à greve da USP. E também queria dizer que nem ontem vai ter uma cerveja no caixa depois, então se vocês quiserem participar, vai ser bem legal. E agora, apresentando o nosso convidado, esse é o André Barbieri. Ele é doutor em Ciências Sociais pelo FMN, bacharel em Ciência Política pela Unicamp. Ele pesquisa as relações internacionais e da China, a classe operária da China, a economia na era Xi Jinping. Ele é editor do Esquerda Diário e também apresentador do programa Espectro do Comunismo. Bom, gente, boa noite a todos, todas. Obrigado pelo convite aqui para participar dessa jornada da Semana sobre a jornada de junho. Bom, obrigatoriamente também queria saudar a greve dos trabalhadores da Unicamp em primeiro lugar. Muito importante essa greve, assim como a greve dos estudantes lá da USP. Claramente a gente vai ver uma luta bem importante nas universidades, na educação pública nesse próximo período. Então, acho que a Semanax também é importante para poder debater esses outros desafios, né, que a gente vai encarar daqui para frente. Então, me deram como tarefa aqui falar sobre o contexto nacional e internacional da jornada de junho. Eu confesso que eu ia falar mais sobre a parte internacional, então depois da própria discussão a gente pode incluir mais elementos. E ia dividir essa apresentação em 3 partes, né? Uma delas, a primeira, seria pegar mais esses processos internacionais que orbitaram ali nesse momento de junho de 2013, encontrar as raízes, né, econômicas do porquê junho estourou e a relação disso com a crise do neoliberalismo. Uma coisa que eu vou enfatizar bastante aqui, em contraponto com a filosofia, ou pelo menos o pensamento do Michel Foucault em relação ao neoliberalismo, que é a segunda parte dessa intervenção. E a terceira e última eu ia falar sobre o problema, talvez um dos problemas da nossa época, a revolta e a revolução. A gente já viu muitas rebeliões nesse último período, né, desde de junho de 2013 para cá, houve muitos ciclos, né, de luta, e a questão é saber agora como vencer, né, para além das rebeliões em si, né, o que elas trazem de mais importante, e também ver os limites delas para ver se a gente consegue dar o passo seguinte, que é derrotar os nossos adversários. Acho que pensar o junho de 2013 faz mais sentido quando a gente pega esse ano, né? Então, eu queria fazer um pouco esse sobrevoo panorâmico sobre alguns dos processos, né, internacionais que tiveram ali junto, ou antecederam, ou sucederam o junho de 2013. Alguns deles vão passar aqui atrás, né, que eu vou mencionar. Mas antes disso, claro, eu imagino até que tenha sido discutido já isso de alguma maneira na mesa de ontem, mas é importante também, se a gente vai questionar o triunfalismo neoliberal, que acabou sendo bastante copiado, e a expressão disso aqui no Brasil foi junho de 2013, a gente precisa começar desarticulando uma narrativa interessada, né, bastante falsa, sobre junho de 2013, como se fosse um movimento de direita, né? Imagino que todos vocês, de alguma maneira, já tenham ouvido falar dessa narrativa de junho de 2013 como se fosse o ovo da serpente, ou o ponto de partida, né, que levou a esse governo nefasto, né, do Bolsonaro. Talvez, não sei se vocês já ouviram isso na universidade, mas na USP tem uma intelectual petista, que é a Marilena Chauí, filósofa, professora da USP, que justamente se embandera, né, enfatiza muito esse ponto de vista. Ela ficou os últimos 10 anos culpando a juventude pelo ascenso da direita no Brasil. E essa narrativa, né, que diz que junho de 2013 é o ovo da serpente e tudo mais, é claro que é uma visão interessada, uma propaganda alentada pelo PT em boa medida para esconder as responsabilidades do PT, tanto em relação à repressão
a junho de 2013. Talvez quem participou daquela jornada vai lembrar que o Haddad era prefeito de São Paulo, atual ministro da Economia do governo Lula, e ele praticamente competia com o Alckmin, que era o governador de São Paulo na época, para ver quem reprimia mais. As demandas de junho eram demandas bastante progressistas, né? No sentido da defesa dos direitos em relação à saúde, à educação, ao transporte, inclusive ao direito dos trabalhadores a terem melhores salários, nossos trabalhadores de transporte que tiveram muito protagonismo naquele momento. Inclusive em junho a gente viu muita expansividade das demandas em defesa dos direitos das mulheres, em defesa do casamento homoafetivo, enfim, todas as questões que seria muito ridículo a gente tentar identificar como pautas da direita, não tem nada a ver. Mas também é uma narrativa que busca esconder a responsabilidade do PT em ter fomentado, em ter fortalecido a extrema-direita durante todo esse último ciclo, né? Talvez para refrescar a memória sobre essa questão, como o PT favoreceu o crescimento dos nossos inimigos já bem antes de 2013, vale a pena lembrar que os governos de Dilma fortaleceram bastante as Forças Armadas, principalmente, se a gente for lembrar, a operação criminosa da ONU, que foi chefiada pelo Brasil entre 2004 e 2017, a MINUSTAH, essa operação militar no Haiti, que levou a crimes atrozes, né? São denúncias públicas e notórias em relação aos estupros às mulheres haitianas, assassinatos da população haitiana, que não tem nada a ver com quase nada, não tem nada a ver com essa retórica de ajuda humanitária, né? Claro, nessa intervenção brasileira no Haiti surgiram esses generais bolsonaristas como o Augusto Heleno, como o Hamilton Mourão, como o Braga Neto, toda essa gente surgiu aí, dentro desse caldo de cultura do governo do PT. Bom, os governos Lula e Dilma também fortaleceram bastante o judiciário. Essa instituição foi o primeiro violino no golpe institucional, junto com a Lava Jato, que agora que aparece a democrática, né? Não sabe exatamente por que a gente chegou até aqui, a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, de todas as instâncias judiciárias na execução, né, do golpe institucional. Vale lembrar também o apoio do PT, né, a bancada evangélica, que foi o pilar do bolsonarismo, com medidas, com a Carta da Dilma, o povo de Deus, né, garantindo que ela não legalizaria o aborto. E nem falar da sustentação que esses governos do PT, do Lula e da Dilma deram à bancada pluralista, que era a defensora do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro perseguia o movimento de sucesso pela terra, mas o MST. E agora parece que o Lula de novo quer mostrar o DNA nessa política de conciliação de classes, de como ele administra os assuntos capitalistas, porque vocês devem ter visto, o Lula acabou de incorporar 2 políticos bolsonaristas na esplanada dos ministérios, né? São 2 pastas, a do esporte, a de portos e aeroportos. Um deles é o André Fufuca, do PP, que votou a favor do golpe institucional, da prisão do próprio Lula, que acabou de votar a favor do marco temporal contra os indígenas. E o outro deles é o Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, que é o mesmo partido da Damares Alves e do Mourão. Então, estou só antecipando essas questões para a gente poder pensar que no Brasil como no mundo é a conciliação de classes, essa estratégia que está sendo repetida agora nesse governo, o que fortalece ou que abre o caminho à extrema-direita. A gente está vendo isso de novo agora na Argentina, com a política do peronismo, do kirchnerismo, que abriram caminho ao avanço do Javier Milei, né, que é o chamado Bolsonaro argentino. Bom, só antecipar essa primeira questão e dizer que junho de 2013, então, não foi de modo algum um movimento de direita. E uma das razões disso é que junho foi a expressão no Brasil da crise existencial que se abateu sobre o neoliberalismo depois da crise econômica de 2008. A grande recessão de 2008 foi um marco muito importante na situação mundial. A queda do banco de investimento, do Lehman Brothers dos Estados Unidos, foi o detonador de uma realidade nacional, internacional totalmente nova, e que quebrou aquela ideologia do triunfalismo neoliberal, aquela ideologia que tinha surgido com a queda da União Soviética, com a restauração capitalista nos países do leste europeu, claro, na própria Rússia, na China, e que, segundo alguns ideólogos, né, como o caso do Francis Fukuyama, representava naquele momento o fim da história.
né, aquele horizonte de que o capitalismo tinha garantido para si mesmo um horizonte eterno de existência. Agora, a última entrevista que eu vi do Fukuyama, ele parece ter aprendido, ou parece ter se convencido que a história não acabou depois que ele viu a guerra da Ucrânia, uma guerra, enfim, um conflito militar clássico, dentro do continente europeu, né, e que questiona de maneira militar abertamente justamente essa ordem mundial unipolar dos últimos 30 anos, que reatualiza aqueles marcos de época que o Lenin escrevia lá em relação à Primeira Guerra Mundial, que é a nossa época de crises, guerras e revoluções. Tudo isso está reatualizado agora. Por isso depois eu vou problematizar bastante essa questão de como a gente deve pensar, na minha opinião, o problema neoliberal, mas nesse início eu queria justamente relacionar junto 2013 com 2008. Não dá para pensar as duas coisas de maneira separada, porque a crise capitalista foi o fundamento, né, dessa nova situação internacional, que naquele momento, enfim, você pegar 2008, 2009, 2010, já nos seus primeiros anos, tinha piorado a situação da classe trabalhadora, dos povos oprimidos em muitos países do mundo a se rebaixarem muito, né, diante das medidas que os governos vinham tomando para tentar salvar os próprios capitalistas. Por exemplo, tiveram muitos países da Europa, ali do Sul, no caso da Itália, da Espanha, da Grécia, de Portugal, que anunciaram naquele momento muitos problemas de déficit fiscal, que não tinham dinheiro para pagar suas dívidas, que estavam sendo prejudicados pela desvalorização do dólar naquele momento, e que precisavam aplicar ajustes, né, fazer privatizações, diminuir salários, provocar demissões, para poder receber empréstimos do FMI, do Banco Central Europeu, para pagar as suas dívidas. E claro que isso levou a muita resistência operária e popular. Aqui eu estou fazendo, então, um início, né, desses processos internacionais que antecederam junho de 2013. No caso da Grécia, por exemplo, em 2010, surgiu uma enorme onda, né, de lutas operárias, de greves dos trabalhadores, especialmente no setor das ferrovias, dos portos. Vai inclusive aparecer algumas fotos aqui sobre a Grécia. Depois que o governo começou a aplicar ajustes para poder pagar a dívida que estava sendo exigida pela Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, entre 2012 e 2015, a Grécia teve 32 greves gerais. Ou seja, uma mobilização, uma agitação operária e popular enorme, que poderia ter, nesse momento, derrubado o governo grego, né, incendiado a luta de classes na Europa. E eles só foram derrotados pela estratégia divisionista da burocracia sindical, do Partido Comunista Grego, né, que tinham responsabilidade, que tinha influência nos sindicatos naquele momento, que isolaram, né, cada uma dessas greves, fizeram greves escalonadas, que não tinham relação umas com as outras, e assim conseguiram restabilizar o regime através das eleições. Depois desse processo, em 2015, houve eleições na Grécia, né, foi aí que o Syriza chegou ao governo, prometendo uma política anti-neoliberal, que não ia pagar a dívida, né, que a Alemanha vinha exigindo, e que passou rapidamente, em uma velocidade express, menos de 6 meses, a aplicar justamente todos aqueles ajustes que estavam sendo exigidos pela chamada Troika, né, que era o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o FMI. Inclusive, o Syriza eles convocaram um plebiscito, depois de 2015, para ver se a população rechaçava ou não os ajustes. 60% da população grega rechaçou os ajustes nesse plebiscito, e o Syriza ainda assim revogou então o resultado do plebiscito e aplicou assim mesmo esses ajustes. Depois no final vou falar um pouco mais disso. Então teve esse movimento na Grécia. Na Espanha, em 2011, teve o movimento dos indignados, né, o famoso movimento 15M, que era o movimento da juventude, né, espanhola contra o financiamento estatal dos bancos, o salvamento dos bancos, né, depois da crise, contra a expulsão, né, das famílias, das casas que não conseguiam pagar o seu aluguel. Então foi, enfim, um grande movimento também que foi derrotado em última instância também por essa separação em relação ao movimento operário. Naquela época tinham greves muito importantes, naquela época, a greve da Coca-Cola, a greve da Puerto Rico, duas fábricas muito emblemáticas lá na Espanha,
e as burocracias de duas centrais sindicais, as Comisiones Obreras e a UGT, também fizeram tudo que podiam para separar, né? A juventude que estava ali nas praças de Madrid, de Barcelona, lá a classe trabalhadora que estava se mobilizando. E aí, claro, dividindo, conseguiram desviar esse processo que depois foi capitalizado por outra força neo-reformista, que foi o Podemos. Depois a gente vai falar um pouco também mais disso. Aqui na América Latina, a gente joga aqui num país bem próximo, no Chile, em 2011, uma grande rebelião dos estudantes em defesa da educação pública, né, contra toda aquela herança neoliberal na educação pinochetista, né, do regime pinochetista. Teve ocupação de escolas, ocupação de universidades, enfrentamentos bastante duros, né, da juventude chilena contra a repressão policial. Outro movimento muito importante, que aí foi, inclusive, no mesmo mês que junho de 2013 aqui no Brasil, foi o da Turquia, na Praça Taksim, contra o governo autoritário do Erdogan. A juventude se mobilizava ali na praça, no centro de Istambul, contra as políticas, né, autoritárias daquele governo. Bom, isso estou sintetizando aqui, grosso modo, uma parte, né, daquelas mobilizações que ou antecederam ou que até ficaram sendo simultâneas ao nosso junho de 2013. Teve outro processo que eu deixei até separado, que ele é muito importante como marco de época, que foi a Primavera Árabe. Vocês devem provavelmente ter ouvido falar disso, mas a Primavera Árabe foi muito importante. Foram os primeiros processos revolucionários da nossa geração. São processos relevantes de massas, né, contra regimes ditatoriais em países como o Egito, como a Líbia, a Síria, a Tunísia, né, que foi o estopim de todos esses processos que abrangeram aí o norte da África e o Oriente Médio. E começou na Tunísia, né, com o suicídio de um jovem trabalhador ambulante, o Bouazizi, que ficou muito famoso internacionalmente naquele momento, porque ele foi o estopim, né, que abriu o caminho para processos que se estenderam rapidamente por toda essa região. Levou à queda, né, do ditador Ben Ali na Tunísia, em primeiro lugar, e depois se iniciou, né, aquele que foi o principal processo, que foi o do Egito, contra a ditadura do Hosni Mubarak. Naquele momento era um preposto dos Estados Unidos, já tinha um governo ditatorial de 30 anos e que começou a ser questionado naquele processo que se concentrou na Praça Tahrir. Ficou também bastante famoso o nome dessa praça. Eu me lembro especial desse processo porque já eram semanas e semanas e semanas de enfrentamentos com a polícia, a praça sendo ocupada e o Mubarak não caía. O governo balançava, mas não caía. E aí foi um dia de greve quando os trabalhadores portuários decidiram paralisar o Porto de Suez. Enfim, o Egito tem uma estrutura social bastante moderna, bastante sofisticada, com uma classe operária também bem organizada. Tem sindicatos, né, que são controlados por burocracias, mas que já existem, né, já são bem estruturados no Egito. E eu me lembro desse dia, que quando os trabalhadores decidiram fechar o Porto de Suez, o governo dos Estados Unidos falou: não, basta, aqui já foi longe demais, vamos tirar o Mubarak antes que os trabalhadores pensem que são eles que estão derrubando o governo, é melhor que eu tire antes, coloque outro para reprimir e assim desativar esse processo. Bom, enfim, depois se instalou uma outra, né, os trabalhadores naquele momento não conseguiram dar uma resposta independente, se instalou uma outra ditadura, a do Al-Sisi, né, que é presidente do Egito até hoje, que reprimiu a ferro e fogo esse processo. Né. Depois, enfim, teve a intervenção militar da OTAN na Líbia, o imperialismo, né, a Rússia também se aproveitava e instrumentalizaram a guerra civil na Síria para poder desativar aquele processo progressista que tinha sido o início, né, a guerra civil na Síria contra a ditadura Bashar al-Assad, e assim se foi retrocedendo, né, esse processo da Primavera Árabe. Então, são muitos processos, né, que antecederam, sucederam ao nosso junho de 2013, e além disso, né, porque junho aconteceu exatamente em 2013. Claro que não dá para reduzir exatamente a isso, mas justamente porque eu estou fazendo essa ligação com a crise de 2008, é importante lembrar que a China, que vinha sendo o motor da economia mundial, mesmo depois de 2008, ela vinha sendo uma contratendência à desaceleração da economia mundial. A partir de 2013 começou a sentir os efeitos da crise econômica dentro do seu território. Claro, o Brasil depende muito da China para poder realizar as suas exportações. A principal pauta exportadora brasileira
relação às matérias-primas, né, soja, minério de ferro, milho, petróleo, a maior parte disso vai para a China. Então, se a economia chinesa se desacelera, isso impacta diretamente no Brasil, e naquele momento impactou. Foi uma das causas da aceleração econômica brasileira e também parte do estopim desses movimentos. Se a gente fosse avançar depois de 2013, a gente encontrar um novo ciclo, né, de voltas, porque as coisas não pararam ali. Né? A partir de 2018, 5 anos atrás, a gente viu que poderia ser chamado como segundo ciclo, a de classes pós-2008, que começou na França com o movimento dos coletes amarelos, né? Uma movimentação bastante furiosa, né, desses trabalhadores precários que estavam sendo prejudicados pela crise econômica na França, o aumento dos preços dos combustíveis, né, especificamente, são trabalhadores que não moram, né, em Paris, moravam, né, em outras regiões da periferia, que dependiam do automóvel para poder chegar até o local de trabalho, com o aumento dos combustíveis, acabaram sofrendo bastante e se enfrentaram duramente contra a polícia francesa, um processo repressivo que há muito tempo não se via, né, nesses países ditos ocidentais. Depois que se iniciou, né, esse movimento dos coletes amarelos, aí esse segundo ciclo se espalhou pelo mundo inteiro. A gente poderia citar mais uma vez o Chile aqui em 2019, a luta contra o governo neoliberal do Sebastião Pinheira, aquela consigna, né, que eles lançaram, não são 30 pesos, são 30 anos, é um questionamento de toda a estrutura neoliberal do país, e foi muito importante, né, aqui para a América Latina. Também na Colômbia, entre 2019 e 2021, questionamento da política direitista do Ivan Duque, a luta dos povos indígenas na Bolívia contra o golpe de Estado, na Janine Áñez, em 2019, também foi um processo bastante importante. Claro, um dos mais importantes, porque começou depois da pandemia do coronavírus, que foi o Black Lives Matter nos Estados Unidos, a luta contra o racismo estrutural da polícia norte-americana, do Estado imperialista norte-americano, e que abriu o caminho, né, a volta das mobilizações de massas nas ruas no marco da pandemia. Antes do Black Lives Matter não existiam processos de enfrentamento nas ruas, de massas, e aí isso voltou depois desse forte movimento nos Estados Unidos. Depois, não vou dar os detalhes disso porque levaria muito tempo, né, mas todos os operários na Argélia, no Haiti, a luta contra o golpe de Estado em Myanmar, que teve um protagonismo operário bastante importante. Chegasse um pouco mais perto, agora mesmo, no ano de 2023, uma enorme luta contra a reforma da Previdência do Macron, na França, 5 meses também com muito protagonismo da classe trabalhadora, mobilizações de 3 milhões de pessoas no país inteiro, isso é impressionante. E aqui no Peru também, recentemente, a luta dos povos indígenas contra o golpe de Estado da Dina Boluarte. Aliás, foi auxiliada, né, pelo governo Lula, porque o Lula aprovou o envio de armas e munições para a polícia peruana poder reprimir a mobilização dos indígenas. Então também fica essa marca vergonhosa para o atual governo Lula Alckmin. O que eu queria sintetizar nesse primeiro ponto, então, é que essas explosões de revolta, né, que tiveram ali orbitando ao redor do nosso junho, elas envolveram setores bastante precários também, os que mais sofreram com a crise capitalista. E tinham características, pelo menos certas características comuns, né, nesses processos que atravessaram a última década. Vou citar rapidamente 2 deles aqui para pelo menos a gente ter em conta no curso dessa discussão, que até pelo lado positivo, uma das principais características foi o retorno desses protestos de massa das ruas contra os governos, essa revitalização da noção da intervenção direta das massas sobre os acontecimentos, né, tomando para si mesmo as rédeas do seu destino. Então isso, claro, foi muito positivo. A parte de pensar a política na nossa época, partiu desse pressuposto. Só que também pelo lado negativo, pelo menos os limites que essas manifestações mostraram, é a natureza cidadã dessas manifestações, ou seja, a atomização dos participantes dessas mobilizações enquanto meros cidadãos, né, separados das suas estruturas produtivas, separados dos centros estratégicos, né, ou da paralisação dos centros estratégicos da economia, o que facilitou muito a tarefa dos governos, dos regimes para poder desativar e derrotar, né, esses processos.
Então, eu acho que é impossível, porque eu estou insistindo, né, fazendo um voo rápido sobre esses processos, que é impossível discutir junho de 2013 sem levar em conta toda essa nova conjuntura internacional que foi aberta pela crise de 2008 e que representou um ponto de ruptura, aquele tecido do ciclo neoliberal. E é isso sobre o que eu quero me deter aqui, porque as consequências dessa grande recessão elas afetaram o neoliberalismo, tal como a gente concebeu, essa etapa que estruturou a ofensiva capitalista desde o final da década de 70, com a intensificação da concorrência, a liberalização dos mercados, a desregulamentação das cadeias de valor, e todos aqueles ataques estruturais do capitalismo, como as privatizações, as demissões, o rebaixamento dos salários, tudo isso que se acelerou depois da derrota daquele último ciclo revolucionário que a gente teve, entre 1968 e 1981, também com a queda da União Soviética e tal, a restauração do capitalismo em vários estados burocratizados, no século XX. Essas características do neoliberalismo que eu estava mencionando agora há pouco, claro, elas existem, a gente vê isso hoje, mas não existe mais uma aceitação pacífica em relação à permanência disso. Agora mesmo nós estamos vendo, nem mencionei, eu deixei para agora, uma greve absolutamente histórica das automotrizes nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Detroit, a maior greve das automotrizes nos Estados Unidos desde a década de 80. E o interessante é que os trabalhadores não estão só exigindo aumentos salariais, eles estão questionando vários dos pilares dessa estrutura neoliberal da economia, os péssimos contratos de trabalho, as péssimas condições de trabalho dentro das fábricas, a falta de férias remuneradas, de licença de saúde, todos esses benefícios sociais, que os trabalhadores têm que arrancar muitas vezes nas suas lutas e que foram base estrutural dessa ofensiva neoliberal. E eu estou insistindo nesse caso porque existem muitos autores hoje que são mais ou menos fundados aí na leitura Foucaultiana, que seguem meio que elaborando no piloto automático esse velho pressuposto de que o neoliberalismo já teria estabelecido a sua dominação permanentemente, em definitivo, e construído uma espécie de imunidade em relação a todas as crises, já que agora o grande lance seria o sujeito neoliberal que pensa e vive de acordo com as leis do neoliberalismo. Ou seja, são autores que exageram os poderes de controle preventivo e de disciplinamento da população da estrutura neoliberal. Estou me referindo aqui a autores, por exemplo, um filósofo sul-coreano que chama Byung-Chul Han, sociólogos franceses que devem ser lidos aqui no IFISH também, até na história, o Pierre Hadot, o Christian Laval, a Chantal Mouffe, o Ernesto Laclau, esses autores que, nas suas diferenças, bebem de uma mesma fonte, e que partem também desse pressuposto do grande fortalecimento da ideologia neoliberal, do sujeito neoliberal, como quase que o fim da história. Para fazer um contraponto a essas elaborações, eu diria que, claro, existe uma relação complexa entre os modos de acumulação e a luta de classes. Isso não muda de dia para a noite. Isso leva tempo, especialmente esses tempos de transição que a gente vem vivendo. Mas, partindo disso, eu diria que esse tipo de pensamento que eu vou problematizar agora, na segunda parte, em relação ao Michel Foucault, acaba atribuindo arbitrariamente superpoderes a uma determinada etapa de acumulação do capitalismo que agora está enfrentando duríssimas contradições na realidade. A questão é que a grande recessão de 2008, que eu estava mencionando, a pandemia do coronavírus e a guerra na Ucrânia são fenômenos que deslocam o eixo da análise. A gente não está mais vivendo a queda do Muro de Berlim, nós estamos vivendo o Muro de Wall Street, a queda do mito da invencibilidade neoliberal que foi construída por essas teorias. Então, para dizer de uma outra maneira, em termos marxistas, eu acho que é necessário a gente escapar de dois riscos. Um deles é não enxergar os fios de continuidade que essa atual situação tem com o que foi herdado do neoliberalismo, que ainda existe. Só que o outro risco, e esse que eu estou enfatizando agora, é exagerar os poderes de permanência dessa realidade neoliberal, justamente agora quando a gente está vendo um esgotamento do ciclo neoliberal. Não enxergar isso, eu acho que desarma a juventude, os trabalhadores, para encarar os grandes desafios que vem pela frente. Um desses grandes desafios já está em curso, que é a guerra na Ucrânia. A primeira guerra clássica, entre
soldados e máquinas se enfrentando num campo de batalha que a gente vê há muito tempo, desde o final da Guerra Fria. Esse é um panorama novo, não dá para pensar com a mesma cabeça das últimas décadas. Então, vou entrar aqui no meu segundo ponto, né? É o debate em relação à abordagem que Foucault tem sobre o neoliberalismo. Só que antes disso, vale passar em revista um pouco da percepção política que o Foucault tem do Estado e por que isso representa um rebaixamento da reflexão estratégica na nossa época. Vou falar bastante aqui do Foucault, se chatearem vocês depois vocês podem me falar, desculpa já de antemão. Mas eu acho que é interessante pegar esse paradoxo que existe no Foucault e nesses seus intérpretes, que é de um lado exigir uma filosofia, ou dizer que exibe, né, uma filosofia que questiona o poder, ou que ajudaria a gente a pensar o questionamento ao poder, quando na verdade se constrói a figura de um Estado todo-poderoso que tudo controla, e um sujeito neoliberal que praticamente nunca entra em crise. Tem dois lados contraditórios nessa equação. Por um lado, o curso que o Foucault ministra, né, em 1979, chama O Nascimento da Biopolítica, que é publicado, né, alguns trechos desse curso naquele volume sobre a microfísica do poder. Esse nascimento da biopolítica é considerado pelos seguidores de Foucault como a declaração definitiva dele, né, essa resposta explícita contra o poder, contra os mecanismos de controle e regulação da população que o Foucault teorizava. Essa é uma continuidade do curso que ele tinha dado em 1978, que se chama Segurança, Território e População, em que ele vai enfatizar a questão da sociedade de vigilância. É um tema que ele vai retomar, ou que ele já tinha retomado no Vigiar e Punir também, que é um livro famoso aqui nas sociais, um livro que ele escreve em 1975, que ele retoma a teoria do Jeremy Bentham, esse filósofo utilitarista, para se referir à sociedade do panóptico, né? essa extrema racionalização do Estado no controle dos indivíduos. Bom, isso de um lado para poder aí sustentar essa tese de que a filosofia Foucaultiana seria aquela que questionaria mais profundamente o Estado. Só que, de outro lado, o Foucault construiu toda a sua filosofia contra justamente o questionamento ao poder, em oposição explícita à teoria estratégica do marxismo de destruição do poder do Estado. E o Foucault explicitamente se referia a isso. Porque na cabeça do Foucault já não se tratava mais do Estado enquanto um centro de poder unificado, onde emana, né, todos os comandos, mas de práticas e relações descentralizadas de poder. O poder está em todo lugar. Até o Christian Laval, que escreveu um livro sobre o Foucault e o Bourdieu, tem uma passagem interessante que ele sintetiza da seguinte maneira a questão. Ele diz: o Estado não é o princípio, a causa ou a fonte do poder. Foucault contribuiu para desfazer a filosofia política estadocêntrica como nenhum outro. Mas isso não implica esquecer que os processos políticos de racionalização e de normalização da existência tomaram uma forma estatal, que fecha aspas por Laval. Bom, dá para ver aqui que a consequência do abandono da reflexão sobre o Estado, que a gente vê no nascimento da biopolítica, termina conferindo justamente superpoderes a esse Estado, né, que se torna quase um superado, todo-poderoso, diante de cujos mecanismos de regulação a gente poderia opor resistências parciais, fragmentadas, mas nunca vencer. A questão de vencer contra o poder do Estado não é uma questão colocada na filosofia Foucaultiana. Isso, para mim, é a forma taxativa de você não questionar o poder. A gente tem uma filosofia que não se coloca essa tarefa. E não à toa, Daniel Ben-Said, que é um importante filósofo marxista francês, dizia que, nesse momento, né, com a reflexão do Foucault, essa estratégia, por exemplo, da superação da sociedade capitalista, nessa configuração pela Revolução Socialista, todo esse pensamento estratégico foi reduzido a zero. O Ben-Said diz isso do Foucault, na minha opinião, com toda a razão, partindo desses pressupostos. E aí, aprofundando então esse tema, como acontece essa redução a zero do debate de estratégia pelo Foucault? O Foucault defende que o poder precisa ser visto não como algo negativo, né, mas não como algo que proíbe, algo que reprime, mas algo positivo, algo que cria, que produz realidades. É algo que ele diz no Vigiar e Punir, né, nesse livro de 1975,
que ele defende que o poder produz novas realidades muito mais do que exerce repressão. E esse apagamento da repressão institucional por parte do Estado tem a ver também, claro, com o deslocamento da reflexão do Estado, né, nessa filosofia do Foucault. Já não existia nada especificamente novo em dizer que o poder não se exerce só pela repressão. Não foi o Foucault o primeiro a dizer isso. Né? Desde a fundação do socialismo científico, todos os marxistas partindo do pressuposto de que o poder não se exerce só por repressão e coerção, mas também com mecanismos de contenção e consenso. Por exemplo, o Trotsky e o Gramsci, há muito tempo antes do Foucault, eles escreveram e aprofundaram sobre isso. Bom, por Foucault, então, o poder produz novas realidades. Era assim nas décadas de 60 e 70, onde ele estava teorizando sobre essa questão. E a novidade, então, era o biopoder. Esses dispositivos securitários de controle social, de regulação dos indivíduos, que atravessariam toda a sociedade. E esse biopoder não trabalharia por Foucault só como uma forma de disciplinamento, de adestramento dos corpos para melhor utilidade no trabalho, que essa é uma teoria que ele vai desenvolvendo no curso de 1972, que é a sociedade primitiva, mas o Foucault diz também que o biopoder trabalha com uma tecnologia não repressiva, né? Ele emerge dentro das relações cotidianas para poder controlar melhor a população. Né? O alvo do biopoder é a população em geral. Isso ele enfatiza também em todos esses cursos, né? Desde 1972 até a culminação do nascimento da biopolítica. E a conclusão é que o biopoder não produz só novas realidades, ele produz também um novo sujeito. Lembra disso, porque isso vai ser importante na nossa discussão. O biopoder produz uma nova subjetividade, né, que se acomoda a esses mecanismos mais sutis de controle e que normaliza esses códigos de conduta na sociedade para que todo mundo se adeque, todo mundo se acomode e se adapte ao meio tal como ele é. Aqui o Foucault tem uma inspiração em outro filósofo francês, que é o Georges Guilhem, que fala um pouco sobre essa constituição do meio, né, como os seres humanos criam sua própria normatividade, como esse meio influencia a atuação dos seres humanos. Isso está na base da filosofia Foucaultiana. Bom, existem 3 problemas graves nessa abordagem do Foucault. Pelo menos 3, eu vou citar 3 aqui, porque são os que eu acho que são os mais interessantes para o debate que a gente vai fazer agora sobre junho. Né? Em primeiro lugar, ao abandonar essa concepção do Estado como sujeito de poder, o Foucault estabelece uma indiferenciação entre a violência física e a violência moral, que resulta no apagamento entre guerra e paz. Né? A paz civil, para Foucault, ela se transforma numa mera sequela da guerra, e tudo que a gente vê até então é uma continuidade, uma guerra contínua. E a expressão desse apagamento das fronteiras entre guerra e paz, na elaboração do Foucault, é a inversão que ele faz da fórmula clássica do general prussiano Clausewitz, que escreveu essa obra da guerra, que muitos autores do século XIX, do século XX, marxistas ou não, usaram para pensar os debates de estratégia. E o Clausewitz diz nessa obra que a guerra é a continuação da política por outros meios. A gente pode pensar que na Ucrânia nesses termos também. A guerra da Ucrânia é a continuação da política de vários atores por outros meios. Dá para pensar a política dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da Ucrânia, etc. Bom, não vou aprofundar nisso agora, mas é um tema interessante para a gente discutir depois. O que o Foucault faz? O Foucault inverte a fórmula. Ele diz que, não, a política é a continuação da guerra por outros meios. Então é como se a gente vivesse numa guerra permanente. A política é guerra. E com isso, claro, ele apaga essas fronteiras entre guerra e paz. Agora, gente, todo mundo que está acompanhando a guerra da Ucrânia e os efeitos que isso tem sobre a vida da população, a militarização da sociedade, a militarização da própria produção, os bombardeios constantes, esse medo de vocês morrer a qualquer momento, né, por parte de exércitos regulares que estão invadindo o seu país. Se você levar em consideração tudo isso, fica claro que existe uma diferença claríssima entre a situação que a gente vive no Brasil e a situação da Ucrânia. Isso a gente pode ver, inclusive, numa sociedade como a brasileira, em que a polícia racista move uma guerra, entre aspas, permanente contra a população negra, como a gente está vendo sistematicamente no Rio de Janeiro. São 8 crianças negras assassinadas pela polícia desde o começo do ano no Rio de Janeiro. É um caso totalmente dramático. Agora, o que eu quero frisar aqui é essa diferença das fronteiras entre guerra e paz, que sim se mantém. Elas são importantes para a gente pensar o problema estratégico. A gente pensar que os tempos são importantes na política.
quando a política se transforma em guerra, os tempos se aceleram. E se ainda não chegamos na guerra, por exemplo, num conflito, numa conflagração militar a nível global, a guerra da Ucrânia não é a mesma coisa que a Primeira Guerra Mundial, não se trata disso. Então, nós temos que pensar políticas específicas para cada um desses conflitos. Então, esse é um primeiro problema dessa filosofia Foucaultiana. O segundo problema é que, por trás dessa onipresença das técnicas de poder, do biopoder neoliberal, desse controle e regulação do Estado, o Foucault deixa de lado todo o antagonismo entre as classes. Você não vai ver uma discussão entre classes sociais, ou uma ênfase na discussão sobre as classes sociais nas aulas do Foucault. Fica apagada essa distinção e se reconstrói de novo aquele sujeito povo, o sujeito população, que tinha sido superado já nas revoluções de 1848, na Primavera dos Povos, na Europa. E mais que isso, a teoria do Foucault, dentro dessa teoria, passa a não haver essa distinção entre as formas de dominação e os regimes políticos entre os diversos estados. Isso é muito importante remarcar. Bom, todo mundo aqui que está na sala vai saber diferenciar o que é o governo Bolsonaro e o governo de conciliação de classes do Lula-Alckmin. Eles têm formas diferentes de atender aos interesses da classe dominante e de aplicar os ajustes contra os trabalhadores. Eles não podem ser reduzidos a mecanismos de controle em geral, como faz, como se deriva nessa teoria Foucaultiana. É o marxismo que trata com muito cuidado as especificidades, as diferenças desses regimes, dessas formas de governo. E para o Foucault, tudo fica submetido à categoria desse Estado todo-poderoso no comando da conduta dos indivíduos. É claro que isso tem a ver também com a leitura que Foucault teve sobre a derrota do processo revolucionário que ele viveu na década de 70. Esse que vai de 1968 até 1981, desde o Maio Francês, passando pela Primavera dos Povos, na Tchecoslováquia, no outono de greves na Itália, até a Revolução Polonesa, que foi derrotada, e tudo que resultou daí. Até o Foucault, ele viveu pessoalmente um desses processos que chamou muito a atenção dele, foi a Revolução Iraniana de 1979. Ele escreve sobre isso, e a principal conclusão que ele tira da Revolução Iraniana de 1979 é que está provado então que o sujeito da história desapareceu. A gente fala de uma insurgência dos sujeitos contra os sujeitos da história. Eu queria mais pensar em termos estratégicos, como articular volumes de força material para poder vencer. Não era essa a postura intelectual do Foucault. Então, essa diferenciação entre as formas de dominação, entre as classes sociais, tem como resultado ocultar os objetivos de dominação das classes que dependem, de fato, do poder do Estado. O Estado continua sendo, quer o Foucault queira ou não, o eixo do poder nesse momento. Por isso é preciso também a crítica que o Barry Anderson faz, o marxista britânico, ao Foucault, quando ele diz que, na filosofia Foucaultiana, o poder perde qualquer determinação histórica. Já não há detentores específicos de poder, nem metas específicas às quais sirva o seu exercício. Deixa eu falar aqui ao Barry Anderson. E aí o terceiro e último problema que eu vou enunciar é que nessa abordagem Foucaultiana se apaga completamente a possibilidade da revolução na nossa época. Essa talvez seja a mais grave de todas, porque o domínio absoluto do biopoder que atravessa toda a sociedade resume uma visão fechada da história. Uma visão em que as possibilidades de transformação social estão excluídas se a gente pensa em termos de superação do capitalismo. Esse Estado já não é mais um objeto de reflexão estratégica, porque ele deixa de ser o aparato armado que garante as relações de exploração e de opressão capitalistas. Então, a única coisa que resta fazer é resistir eternamente, resistir até não poder mais. Tudo se reduz a essa mera possibilidade de resistências parciais sem possibilidade de vitória. Bom, esses três problemas convergem quando Foucault vai falar do neoliberalismo. Vai lembrar que o Foucault ele quer fazer uma análise não econômica do poder. E o resultado é essa separação taxativa entre economia e política. Isso aqui não muda muito na elaboração Foucaultiana de todo esse período que eu estou mencionando, na década de 70, desde a sociedade de Pontilho, de 1972, até o nascimento da biopolítica, ali em 1979, que é que o poder do Foucault é uma técnica de governo. Ela não tem muita relação, tem pouco nenhuma relação com a economia. E de fato o Laval, estou mencionando o Christian Laval que escreveu esse livro sobre Foucault, ele vai dizer que desde esses primeiros cursos que ele dá, o Foucault encara o capitalismo não como um modo específico de produção.
de exploração, mas com essa forma particular de poder que sobrevive assim mesmo sem muito substrato nos antagonismos entre as classes. Para os marxistas não existe essa separação entre economia e política, elas interagem dialeticamente. A economia informa as possibilidades da própria política, né, entendida como luta de classes, uma luta entre as classes antagônicas, e a política, entendida como uma economia concentrada, é o terreno em que todos os problemas econômicos podem ser resolvidos. É na política que a gente vai resolver se o sistema capitalista vai sobreviver ou não. E o neoliberalismo também ganha essa conotação, né, essa separação entre economia e política. Porque na leitura Foucaultiana, o neoliberalismo também não é uma forma específica de acumulação capitalista. É um modo de governo dos homens, um modo de produção dos sujeitos e uma técnica de governo que molda uma subjetividade específica. De novo, eu estou enfatizando essa questão da subjetividade, para a gente problematizar nessa última parte. Então, seguindo uma última vez, pelo menos uma última vez sobre esse tema aqui, esse modo de governo neoliberal, que por Foucault é tratado em termos de governamentalidade, ou governo das condutas, é para Foucault uma nova razão que funciona a partir da manipulação dos interesses. Né? Por isso que ela é absorvida pelos indivíduos como uma subjetividade imanente, quase insuperável. O sujeito neoliberal praticamente está estancado, né, na história, porque o neoliberalismo molda esse novo sujeito que se acomoda inescapavelmente às leis dessa nova técnica de poder. O meio de vida desse sujeito neoliberal é o mercado e a atmosfera desse mercado é a concorrência. Então basta que esse poder saiba criar e recriar permanentemente essa atmosfera concorrencial para que os indivíduos atuem como empresas que concorrem entre si e que vejam o outro como um negativo de si mesmo. Essa competição eterna que é uma figura extrema do individualismo neoliberal e que serviu para as reflexões do Foucault. Então, só para definir mais uma vez esse tema, o neoliberalismo Foucault deixa de ser essa característica de uma certa etapa da acumulação capitalista para passar a ser uma conduta individual, uma determinada subjetividade. O neoliberalismo é uma imanência subjetiva de época, imutável quase. Até para fazer um paralelo com o Max Weber, né, que tem uma passagem famosa na Ética Protestante, no Espírito do Capitalismo, que ele escreve que a ordem capitalista é uma jaula de ferro imutável e os indivíduos têm que aprender a viver nela. O Foucault tem algumas críticas ao Weber, mas tem uma jaula de ferro também na filosofia do Foucault, que é a questão do sujeito neoliberal, que não pode ser ultrapassado, praticamente impossível escapar dele. E se a gente fosse pensar nessa forma de tratar a questão, por exemplo, um trabalhador de entregas agora, do iFood, por mais explorado que ele seja, ele nunca lutaria, né, para melhorar os seus direitos e os direitos dos seus companheiros. Ele nunca pensaria nos seus companheiros como uma classe social, e sempre pensaria como esse empreendedor individual que tem os seus interesses acima dos demais, que vê o outro como seu negativo e que tenta, assim, maximizar os seus ganhos às expensas dos outros. A filosofia não conseguiria explicar o break dos apps, né, que aconteceu em 2020, em que os trabalhadores, né, de entregas paralisaram essas plataformas, essas economias de plataforma para protestar, fazer uma greve, né, naquele dia. É tão importante que marcaram também aqui como um dos pontos altos da luta de classe na pandemia no Brasil. Então, a ênfase que o Foucault dá nesse sujeito submisso à ordem, em oposição ao sujeito revolucionário da nossa época, que não está fatalisticamente destinado a ser assimilado pelas técnicas de poder, resulta nessa desvalorização da luta de classes como um mecanismo de transformação da história como um processo aberto, a história entendida como um processo aberto. Essa natureza antiestratégica da filosofia do Foucault, ao entender, ao fechar a história como um processo justamente que não tem mais abertura, né? Tudo está dentro da imanência subjetiva neoliberal, ele se aproxima do pensamento conservador. Somente porque não tem uma saída dentro desse pensamento. Essa biopolítica dá superpoderes ao neoliberalismo, que justamente agora, como eu estava mencionando no início, entra numa crise bastante profunda. Né? Não tem nada de invencível, é bastante questionável e vencível. E aí a gente até poderia se perguntar, eu mencionei vários processos de luta de classe nessa primeira parte, onde teve essa estabilidade sobrenatural do neoliberalismo em junho de 2013, aqui no Brasil. Ou na Primavera Árabe, ou no grande movimento de mulheres que surgiu a partir de 2013 internacionalmente. Cadê essa estabilidade sobrenatural do sujeito neoliberal?
ou das greves, que também acabei de mencionar, na França contra a reforma da Previdência do Macron, país imperialista central, ou a luta, né, dos trabalhadores em países oprimidos, como no norte da África, no Oriente Médio, que a gente vê até hoje, no Iraque, no Irã, com protestos e mobilizações contra os efeitos da crise. Cadê a tal da estabilidade do sujeito neoliberal? Então, acho que é bem importante a gente questionar esse fator para poder entrar aí no terceiro e último momento dessa apresentação, que é pensar o problema reforma, revolta e revolução. Né? Nessa diferenciação teórica entre a forma como o marxismo vê e a forma como o Foucaultianismo vê a questão do neoliberalismo, acho que é mais fácil a gente entender como poder atuar e como poder pensar no fim do fim da história. Né? Isso que eu chamei já não tomou mais na queda do muro de Berlim, já tomou na queda do muro de Wall Street, e a queda desse mito, né, de invencibilidade neoliberal. Junho de 2013 está ligado, em 2008 abriu uma série de questionamentos a essa forma como o capitalismo veio se estruturando nos últimos anos. Né? Essa incorporação de centenas de milhões de trabalhadores nas últimas décadas no mercado mundial de trabalho, especialmente depois da restauração do capitalismo na Rússia, na China, na Índia, em todo o leste europeu, já não é mais suficiente para promover investimentos rentáveis do capitalismo. O capitalismo continua em crise profunda mesmo com isso. A restauração do capitalismo na China, que nas primeiras décadas impulsionou a economia desse país, impulsionou a economia mundial através do comércio e tudo mais, agora já está se transformando no seu oposto. A gente está vendo uma desaceleração estrutural no desenvolvimento econômico da China. A guerra da Ucrânia, como eu disse, questiona em termos militares essa ordem mundial neoliberal das últimas décadas e toda essa divisão geopolítica em blocos. Né? A gente viu agora recentemente a expansão dos BRICS, que através da política da China tenta se opor ao G7, ao imperialismo norte-americano, dos países europeus. Toda essa divisão em blocos estatais, claro que aumenta as tendências da militarização na nossa época. E não existe aí um bloco progressista para a gente apostar aos nossos destinos. Né? Obviamente, o imperialismo norte-americano não é amigo de ninguém aqui, nós precisamos derrotar essa forma sistemática de intervenção do imperialismo norte-americano em todo mundo agora. Nem o capitalismo chinês, nem o capitalismo russo são qualquer tipo de alternativa para as atrocidades, né, dos países imperialistas ocidentais. Então, se renova a possibilidade, com todas essas crises objetivas, né, tanto na economia, na geopolítica, a gente viu o processo de luta de classes, se renova a possibilidade do pensamento estratégico, do pensamento revolucionário na nossa época, que eu critiquei aqui o Foucault por ter sido um daqueles que abandonaram. Né? Só que derrotar os capitalistas, abrir esse caminho para a revolução, obviamente não depende só da crise objetiva. O capitalismo não vai cair por si mesmo. A gente precisa pensar os problemas mais difíceis, aqueles que foram abandonados nas últimas décadas, sobre a revolução socialista, e pensar a política como a estrutura, ou como estruturar o nosso pensamento político em termos de autonomia do Estado, independência em relação ao Estado. Acho que esse é um dos principais desafios que também deixou junho de 2013. Eu dizia ali no início que os processos internacionais pós-2008 mostraram certas características comuns. Uma delas é essa intervenção das massas, no curso, né, na direção dos seus próprios destinos, com a limitação de que estavam atomizados em termos cidadãos, não estavam ligados às suas estruturas produtivas. Existiu ali grandes processos de auto-organização dos trabalhadores, ou processos de hegemonia operária, né, que os trabalhadores conseguiam articular ao redor do seu programa todos os setores oprimidos, as mulheres, os indígenas, os negros, os LGBTs, para poder golpear com um só punho os ataques dos capitalistas. E essa ausência de hegemonia operária, que já frisar aqui, foi, pelo menos aqui na minha opinião, o principal fator que impediu que esses processos que a gente viu desde 2013 até hoje pudessem triunfar, né, pudessem abrir caminho a uma revolução, que pudessem transformar a revolta em revolução. E aqui eu estou usando esses dois conceitos, né, de revolta e revolução, que são conceitos relacionados, que têm uma relação até íntima entre si, mas são diferentes. Né? Quando a gente fala em revolução, nós estamos falando de a revolução adota como objetivo a substituição da ordem existente, né? E a construção de uma nova ordem social superior a essa.
enquanto as revoltas, elas buscam pressionar por obtenção de alguma coisa dentro dessa mesma ordem existente. Essa é a diferença entre esses dois conceitos. Um questiona profundamente, né, a ordem, né, a sociedade da qual a gente vive, e a outra, apesar de poder conter, inclusive, enfrentamentos muito duros com a polícia e com o Estado, não chega a esse nível de questionamento estrutural da sociedade. Eu queria frisar aqui também que não existe um muro entre os dois. Existe uma diferença, né, conceitual, revolta e revolução, mas existe um muro que separa as duas coisas. É possível a gente pensar a transformação dialética de um processo no outro. Agora, para isso, justamente, é importante os trabalhos da estratégia, pensar subjetivamente como atuar nesses processos e que inimigos derrotar. Quais são aqueles obstáculos que impedem que a revolta se transforme em revolução? Porque essa atomização cidadã das manifestações, essa ausência do que eu estou chamando de hegemonia operária, de auto-organização, é uma característica imanente da subjetividade neoliberal. Para criticar mais uma vez essa ideologia que eu estava mencionando agora há pouco. Ela é construída conscientemente pelos mecanismos do Estado que buscam organizar de maneira ativa a sua hegemonia no movimento de massas. Em todos os processos que eu mencionei, a gente vê um sujeito que é pouquíssimo discutido, mas que é fundamental para poder impedir que esses processos de revolta se transformem em revoluções, que são as burocracias, né? As burocracias no interior do movimento de massas. Esses são os dispositivos principais, né, que o Estado utiliza para estatizar o movimento de massas, para defender a sua hegemonia no interior do movimento operário ou dos movimentos sociais. Muitas dessas burocracias elas derivam do velho stalinismo ou da velha social-democracia, que salvaram, né, o capitalismo no século XX, mas também de novas burocracias dos movimentos sociais que não existiam, né, naquela época. Esses dois tipos de burocracia interagem entre si, elas cumprem um papel complementar. Em um caso, elas restringem, por exemplo, as organizações sindicais de defenderem os setores dos trabalhadores imigrantes, né, dos trabalhadores considerados de segunda categoria, né, os terceirizados, aqueles que não têm os mesmos direitos, que não têm os mesmos contratos de trabalho, os mesmos salários e tudo mais. E, de outro lado, essas burocracias separam os movimentos sociais de uma luta comum, né, com a classe trabalhadora sindicalizada. A gente viu isso em junho de 2013. Né? Por exemplo, as centrais sindicais não fizeram absolutamente nada para ligar, né, a luta da juventude com a luta dos trabalhadores, assim como a burocracia desses movimentos sociais não fez nada para poder ligar a luta antirracista, né, contra a opressão do Estado com aquela enorme batalha que estava se dando naquele momento, contra o aumento da passagem, contra a repressão dos governos. Essa, que eu entrar um pouquinho antes de terminar nessa questão teórico-política, porque é muito importante a gente pensar estrategicamente esse novo momento, que é a expansão do Estado através dessas burocracias, é um fator muito importante na compreensão do marxismo. É uma forma mais sofisticada, inclusive, de entender o Estado do que aquela ideia mitológica de um Estado unificado, onde manda todos os poderes, todos os comandos, como se fosse um castelo. Não é assim. O Estado utiliza, né, os tentáculos, esses mecanismos do Estado integral que saturam a sociedade civil. Até eu usei esse termo saturação, porque o Trotsky e o Gramsci eles elaboram muito sobre isso, né, no século XX. Eles dão conta desse problema da burocracia, desses órgãos de saturação do Estado dentro da sociedade civil, que servem como polícia política preventiva para impedir que o movimento de massas adote uma política independente do Estado. Por exemplo, em junho de 2013, eu já mencionei aqui, a CUT foi fundamental para dividir todos os movimentos e garantir que o Estado pudesse reprimir com custos menores. Eu poderia lembrar agora na França, a luta contra a reforma da Previdência, que a CFDT, a CGT, são as duas principais centrais sindicais, impediram que os trabalhadores levantassem como consigna, né, como demanda, a questão do aumento salarial automático indexado à inflação. Isso foi fundamental para dividir o movimento, porque imaginem que a luta era contra a reforma da Previdência. Muito bem. Agora, mais da metade da classe trabalhadora francesa é imigrante, terceirizados, são mulheres negras que atravessam o Mediterrâneo para poder trabalhar na limpeza e nos serviços em Paris e em outras cidades, e esses trabalhadores já não têm direito à Previdência. Então eles não tinham nada a defender nesse processo. O verdadeiro pensamento hegemônico seria, bom, vamos conectar as coisas. Não é só revogar a reforma da Previdência, é garantir que todos os trabalhadores da França tenham esse direito à aposentadoria e, especialmente,
no meio da inflação, da guerra da Ucrânia, vendo as pessoas caindo aos pedaços, ninguém pode comprar nada para comer. Vamos batalhar por um aumento salarial imediato para todas as categorias e pensar na inflação. Isso, obviamente, teria exponencialmente aumentado a força da mobilização. Era muito difícil que Macron conseguisse desativar o processo. Conseguiu, por ajuda dessas burocracias que eu estou mencionando aqui. Bom, agora no Peru, a burocracia principal, né, que dirige os movimentos indígenas, também foi fundamental para dividir os movimentos das comunidades, dos povos originários que vinham de Puno, de outras cidades do sul do Peru até Lima. Bom, a burocracia dividiu, né, os trabalhadores da capital desses contingentes indígenas, e aí facilitou demais a tarefa do Estado burguês para reprimir essa população. Poderia dar vários exemplos aqui para reafirmar a importância que tem esse sujeito burocrático para o nosso pensamento estratégico. Eu acho que uma filosofia que realmente questiona o poder tem que levar necessariamente em conta o enfrentamento estratégico a essas burocracias operárias e dos movimentos sociais para garantir a independência política dos trabalhadores diante do Estado. Então, mas como então pensar? Qual seria a resposta para a gente poder dar em relação à ação dessas burocracias? Estava mencionando duas delas, que são as duas que eu vou usar para finalizar aqui essa parte da apresentação, que é uma dessas principais ferramentas, é a auto-organização, né, dos trabalhadores, dos setores em luta, entendida como essa coordenação dos esforços de todos aqueles que querem lutar pelas bases para tomar nas suas mãos as rédeas da sua própria luta. Eu estou me referindo bastante à voz da França porque foi emblemático. Isso os trabalhadores estão dizendo. A greve é a nossa greve, não é a greve da burocracia da CGT, que não está no local de trabalho, que não está participando dos piquetes na principal refinaria da França, que não estavam participando dos piquetes que fechavam os transportes públicos em Paris. Então, esse aspecto da coordenação pela base, dos próprios trabalhadores levarem adiante de maneira auto-organizada esses esforços para enfrentar o seu inimigo é muito importante. A maneira como os trabalhadores poderiam, inclusive, se unificar entre diversas categorias para poder encarar com um só golpe, né, esse adversário comum. Então, a auto-organização é uma das questões que ajuda a gente a batalhar contra a usurpação dos nossos movimentos nas mãos dessas burocracias nefastas, né, que representam os interesses do Estado nos movimentos sociais. E a segunda delas é a questão da hegemonia dos trabalhadores, na aliança com os setores oprimidos. Ao contrário daqueles que buscam separar, né, o social do político, a única forma da gente enfrentar esses desafios da nossa época é unificar o social e o político. E a questão da hegemonia é muito importante aí, porque os trabalhadores não é uma questão de essencialismo ontológico, né, como criticava a Chantal Mouffe, o Ernesto Foucault, essa questão da classe operária. É que os trabalhadores hoje ocupam os setores nevrálgicos da economia, os centros estratégicos da economia mundial são ocupados por uma classe trabalhadora que numericamente é muito, muito, muito maior do que jamais tinha sido na época do Marx e do Engels, quando eles elaboraram pela primeira vez os fundamentos básicos, né, do socialismo científico. É esse poder sobre as posições estratégicas da produção e reprodução da vida material que permitem que a classe operária consiga, através das suas estruturas produtivas, articular um poder potencialmente independente, autônomo do Estado, que não só serve para paralisar a sociedade, como a gente vê nesses movimentos importantes de greves, mas também destruir ou articular a destruição dessa sociedade da última maré e criar uma sociedade totalmente nova. Não existe nenhuma outra força social que tenha esse poder definidor e decisivo, e é especialmente importante isso a gente discute em termos de revolução. Isso significa que os outros setores sociais não são importantes? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com potencializar a força que já mostrou na realidade. O movimento de mulheres, o movimento indígena, o movimento negro contra a repressão estatal, contra o racismo, né, estrutural do Estado, com essas posições de força na própria estrutura econômica, que precisam ser usadas. Elas foram justamente aquelas que não foram afetadas durante todo esse último ciclo, esses dois ciclos, né, de luta de classes que eu mencionei na última década. Só que, claro, mais uma vez, para elevar a organização, a hegemonia operária, precisamos construir. Por isso que vale a pena batalhar pacientemente e conscientemente pela construção de um instrumento que impulsione essas virtudes, né, da política aqui. Na minha opinião, são um partido revolucionário de trabalhadores que impulsione a auto-organização e a hegemonia operária. Por que eu estou enfatizando essa questão, esse tipo de instrumento partidário? Porque a gente já viu o fracasso de muitas outras formas partidárias que se diziam a mão esquerda no mundo. Estava mencionando lá atrás a questão do Syriza e do Podemos.
esses neorreformismos que se diziam anti-neoliberais, se diziam a nova esquerda, ou no caso do Podemos, nem se definia assim, né? Se definia nem de esquerda, nem de direita, e que foram uma completa catástrofe. Rapidamente se integraram dentro dos regimes políticos, restauraram a força dos seus regimes políticos e fizeram um jogo da direita, né, que se recompôs em cada um desses países. O Syriza perdeu as eleições agora recentemente, né, em janeiro de 2023, e quem votou ao governo foi o Nova Democracia, que era a direita tradicional que tinha sido afundada naquele movimento no início da década de 2000. Então, abriu o caminho para o retorno da direita. O Podemos, que falava isso, né, que levantava uma teoria política anti-oligárquica, anti-neoliberal, mas que não era nem de esquerda nem de direita, simplesmente se adaptou completamente à casta política do regime espanhol. Co-governou o imperialismo espanhol junto com o Partido Socialista e o Partido Comunista, não defendeu, foi contra o direito à autodeterminação do povo catalão, defendeu a monarquia espanhola, isso é Podemos, e agora, enfim, toda a tragédia que foi a aplicação de ajustes, inclusive de uma nova reforma trabalhista, enquanto o Podemos era parte do governo espanhol. Essa é a nova esquerda, né? Aqui, claro, são fenômenos diferentes, mas a gente poderia mencionar o caso do PSOL, que é parte do governo rural, que está colaborando com a aplicação de ajustes neoliberais, como é o caso do arcabouço fiscal, como é o caso da reforma tributária, e que considera que essa é uma maneira a gente avançar a consciência independente dos trabalhadores. Eu não sei o que tem a ver avançar a consciência independente dos trabalhadores estando no governo junto com ministros bolsonaristas como o André Fufuca e o Silvio Costa Filho. Mas, enfim, é um tipo de formação política, de estratégia política que já mostra agora que vai levar à derrota. Nós não podemos confiar nas nossas forças numa situação tão grave, internacionalmente que a gente vive, nacionalmente também, a esse tipo de forma de instrumento político que se mostrou fracassado. Né? Precisamos construir uma ferramenta nova, que não é essa, né, a reformista, que não é essa que fica embelezando as tragédias do estalinismo, da conciliação de classes, que a gente viu, ou da social-democracia no século XX, mas sim esse partido, né, revolucionário que queira se ligar de fato com os movimentos sociais, que queira participar que queira forjar frações revolucionárias dentro do movimento de massas, para articular hegemonicamente todas essas identidades, essas reivindicações, essas lutas como uma força estratégica comum para destruir o Estado, para atacar o Estado pela raiz. A gente precisa especificamente disso, como uma política e um instrumento político que queira atacar o Estado pela raiz, que queira ser independente, autônomo de todas as formas de intervenção do Estado na sociedade civil. E aí, para terminar, perguntaria, por que isso é impensável hoje? Por que só o que é pensável a gente vê a reciclagem desses partidos que já se mostraram 100.000 vezes fracassados na história? Contra essa filosofia da mera resistência parcial, do abandono do sujeito, o grande tema do marxismo, né, essa fusão do socialismo com a classe trabalhadora, como possibilidade histórica, nessa época, está totalmente colocada. É ela que atualiza essa ideia de a gente poder ultrapassar a revolta e chegar na revolução. E se existe um sentido hoje de recriar o projeto comunista no século XXI, é esse, né? A vigência dessa perspectiva comunista, que Marx tratava como a superação do movimento, né? O comunismo como um movimento que atua e supera o estágio de coisas atual, que é muito mais vigente hoje do que foi, inclusive, no século XIX, quando Marx escrevia isso. Então, imagina a gente poder usar a USP, a Unicamp, tudo que existe na universidade para poder desenvolver a técnica, a ciência, a cultura, tudo que é produzido aqui dentro para desenvolver as forças produtivas, para melhorar a situação, né, da população, e não só isso, para afiar as nossas ferramentas para poder desafiar esse poder, né, estatal. O propósito do comunismo é justamente essa, desenvolver essa técnica, a ciência, a cultura, para que a matéria dê ao ser humano muito mais do que ele precisa, né, e para que essas particularidades da nossa personalidade, tudo aquilo que a gente queira desenvolver nesses terrenos criativos, não fique mais submetido às humilhações, às travas, às limitações que o capitalismo impõe, né, a elas. Isso eu acho que é o que nos motiva a pensar essa sociedade alternativa e resgatar o comunismo no sentido original que ele tinha, né, na concepção do Marx e do Engels, que era justamente a máxima liberdade para o livre desenvolvimento de todas as capacidades humanas, com a liquidação de toda a opressão, todos os aparatos estatais, as relações mercantis, não só no nível
nacional, mas internacionalmente. Essa perspectiva formidável que eu acho que está colocada nessa época, pensar junto em 2013, faz sentido só, na minha opinião, a partir disso, né, tendo isso como um espelho, né, que a gente projetar não só o que aconteceu no passado, mas vislumbrar o futuro que está cheio de desafio agora nesse ciclo, né, neoliberal que eu enfatizei aqui. Bom, gente, eram esses os 3 tópicos que eu peguei, então termino aqui essa fala. Valeu, obrigado.